Nação flamenguista, a mídia de todo o Brasil discutindo esse grande jogo, né, das oitavas de final da Copa do Brasil, onde o Flamengo mais uma vez pegou o Atlético Mineiro, né? Atlético Mineiro que, vamos ser realistas, pessoal, é freguês do Flamengo, né? Todo mundo sabe, né? Inclusive a última final aí da Copa do Brasil foi entre Flamengo e Atlético Mineiro, e o Flamengo passou o trator, ganhando, vencendo e convencendo os dois jogos, né? Então, sem sombra de dúvida, o torcedor do Flamengo está naquela expectativa de dois bons jogos, né? Claro, é clássico, tudo pode acontecer, mas para mim, eu vejo o Flamengo como o grande favorito, né? Hoje tem o melhor elenco, hoje joga o melhor futebol, apesar de alguns jogadores individualmente estar bem abaixo, mas a gente acredita no crescimento do Flamengo e volta a lembrar, né? É daqui a 40 dias, né? Vai ter Jorginho, vai ter Gonzalo Plata, vai ter Pulgar, vai ter De La Cruz, então reforços que podem estar ajudando ao nosso Mengão, né? Vamos acompanhar o vídeo aí, pessoal, créditos do vídeo ESPN Brasil, link na descrição, final do vídeo, deixa a minha opinião, vamos lá. Flamengo e Galo, este duelo também chama muito a atenção, Silas, porque é a reedição da decisão da Copa do Brasil. Só que para o Galo é prioridade, a pegada é jogar a Vera. Para o Flamengo é o quê? A terceira, quarta opção na temporada? Não podemos esquecer que o Plata, ele nasceu no Flamengo naquele jogo de lá, de Minas. Porque até então o Plata não tinha comparecido. Ele faz um golaço lá e ali ele deu o start para assim, o espaço dele no Flamengo, né? Nós vamos ver imagens desse jogo, Silas, que é o mais interessante. Olha aí o lance que Porque isso. Eu não combinei com o diretor, hein? Então, ele... A cavada de direita. Papai, que gol! Só que esse Flamengo, olha que interessante, aí tem aquelas cenas bem lamentáveis, né, na decisão, na reta final, mas o Celso é outra pegada, é outro Mengão aí, né? Outra pegada. Você vê uns caras, e outro Galo, mas assim, do lado do Flamengo, é um Felipe, uma reconstrução ali diferente. Não, o Felipe Luiz, ele começa já na Copa do Brasil e começa muito bem, né? Tô dizendo da era Felipe Luiz, sequência de mudança. E agora muito mais, mas agora eu acho que, por mais que muita gente queira, né, emplacar alguns discursos imediatistas, de que o Felipe já não sei muito bem, líder de tudo, 70% de aproveitamento dos pontos conquistados no Campeonato Brasileiro, é um time já sólido, com uma ideia, a gente pensa muito aqui no futebol brasileiro em interromper trabalho, colocar um novo, porque vai resolver. Felipe Luiz tá, assim, com o elenco na mão, assim que ele tiver suas opções de volta, assim que, por exemplo, o De La Cruz tiver 100%, o próprio De La Cruz assumiu que na temporada passada não esteve 100%, nessa também não está, assim que ele voltar, pode ter certeza absoluta que o Flamengo, que já é forte, vai ficar ainda mais forte. Pressão em saída de bola, vai pra dentro do Galo. O Galo teve um bom momento ali no Campeonato Mineiro, parecia que o Galo ia engrenar de fato com o Cuca, mas a gente viu um Galo que levou a sério a Sul-Americana e não conseguiu se classificar em primeiro no grupo com o Cia esse ano. Então acho que a gente precisa colocar um pouco as coisas em perspectiva, principalmente a respeito disso. Eu acho que o Flamengo é amplo favorito pro confronto contra o Atlético Mineiro. Ô, Brenner, mas você não vê esse Atlético podendo, pelo menos, diminuir essa distância, desse favoritismo que o Celso citou? Pô, e como explicar esse Atlético? Porque o Atlético é meio bipolar. A hora que você pensa, vai, não vai. É isso. Aí, quando não vai, vai. E dentro dos jogos também oscila muito, um time com incapacidade de controlar e até consegue uma vitória importante contra o Ceará. O Ceará não tinha perdido pelo Brasileiro em casa, um time que está na parte de cima da tabela, mas essa é a temporada do Galo. Sempre na base dos espasmos, não consegue ter uma regularidade, mas o Cuca pode aproveitar também a parada para melhorar fisicamente alguns jogadores. O Hulk tem sofrido muito nessa temporada, o Hulk não tem tido a potência, né, que a gente está acostumado, mas vejo que o Galo, até por essa rivalidade e por ser uma revanche para o Galo, o torcedor atleticano vai tratar dessa forma, isso pode ser ali uma ponta de, não digo nem de salvação, porque a temporada do Galo não está perdida, tem chance no Campeonato Brasileiro ainda, mas o Galo olha para a Copa do Brasil com um olhar diferente do Flamengo. Para o Galo, e até pelo fato de como o Cuca trabalha, as Copas tendem a ser prioridade. É mais importante para o Galão da Massa essa Copa? E é mais realista para o Galo. Se a gente pensar... Brasileiro, a concorrência é complicada, o Galo acabou reformulando o elenco, então, e até o Cuca também já tirou muito daquele peso que o Galo tinha, né, em 2021, ganhando o Brasileiro depois de 50 anos. Então, sem dúvida,
o Cuca vai dar prioridade à Copa do Brasil e Sul-Americana. E, eventualmente, o Flamengo ali com foco dividido, dependendo de como chegar do Mundial, vai que o Flamengo avance semifinal, eventualmente chegue na final da Copa do Mundo de Clubes, pode ser que o Galo consiga se aproveitar desse desgaste do desvio de foco do Flamengo. Agora, fosse ali uma final, o Flamengo jogando tudo, valendo o título, estou plenamente com o Celso. O Flamengo seria bem favorito. E, Edu, também tem uma situação, algumas situações no Atlético que é para se pensar. Ainda um pouco de resquício da Copa Libertadores, da derrota para o Botafogo, a saída do Paulinho. Né? Sai o Paulinho e entra o menino que era do Atlético Paranaense, o Coelho. O Coelho. Júnior Santos ainda não é o Júnior Santos. É o Rony. Do Botafogo, o Rony, o Scarpa. Ou seja, o Atlético ainda é Hulk dependente, Scarpa dependente, mas Júnior Santos precisa engrenar logo, o restante do time precisa engrenar logo. E ainda tem um outro problema. O gramado do Estádio Novo ainda não... É sintético. Os jogadores reclamando, os jogadores tropeçando, caindo, não se adaptaram àquilo ali. Ou seja, é muita coisa junto. Outro detalhe que não sei se é o maior e o pior para o Atlético. O Cruzeiro Pô, isso aí dá uma pressão nos caras. O Cruzeiro começou a encaixar. O Cruzeiro ganhou do Flamengo, não foi na sorte, não. Foi 2 vezes lá. Não, o Cruzeiro ganhou jogando. Você viu o trabalho do técnico. E a permanência dele também foi importante, porque ele falou, cara, eu sei o que eu estou fazendo. E a diretoria acreditou. Tudo isso mexe muito com o lado, né? Que seria hoje o lado do Atlético Mineiro. Celso, você sabe quem vai estrear neste confronto? Dudu Guerreiro. Olha só. Dudu. Eu acho que o Dudu, assim, o Dudu, ele, claro, né, por conta de tudo que aconteceu, a expectativa gerada em cima dele é muito grande. Não vejo o Dudu ainda sendo titular no primeiro momento, pelo menos no meu entendimento. Acho que muito pelas funções táticas, o Dudu não é um jogador que vai correr atrás de zagueiro para fazer a primeira pressão de forma alguma. Se montado o Atlético Mineiro de acordo para o Dudu jogar, eu acho que faz sentido. Mas você tendo o Hulk, você tendo o Scarpa, você tendo outros jogadores, talvez pelo retrospecto recente do Dudu não faça sentido você desenhar o time do Atlético pro Dudu. Agora, para mim, o detalhe também, isso que o Silas estava falando, é muito importante, justamente pelo fato de que o Atlético Mineiro sofreu muito com lesão também, né? Desses jogadores que chegaram agora, vários sequer estrearam ainda, entre aspas, porque não tiveram nenhuma continuidade. Então, assim, hoje o Atlético Mineiro vem melhorando aos pouquinhos, eu acho que existe uma melhora e tem que focar 100% nas Copas. Eu acho que o Brasileirão já era, não acho que o Atlético Mineiro tem profundidade de elenco suficiente para poder brigar por um título do Campeonato Brasileiro. Eu até duvido um pouco do elenco do Cruzeiro em termos de números mesmo. Mas sabe uma coisa que eu ia te falar? Só um pontuar, tá? Tava falando com o Caio Jorge hoje aqui nos bastidores. Só para lembrar que tem o zagueiro, o João Marcelo, o Matheus Henrique, vai vir uma galera que tá machucada, hein? Sim, está se recuperando e vão voltar. Eu acho que esse é o grande ponto pro Cruzeiro poder brigar. E o fato de ter caído na Sul-Americana também ajuda, né? Que você vai falar isso pro torcedor, ele vai querer te matar, né? Porque o Cruzeiro do tamanho que é um dos maiores clubes do Brasil cair na fase de grupos sem chegar nem no último jogo vivo, mas querendo ou não é um alívio de certa forma. O Cruzeiro agora enfrenta o CRB CRB. Então deve passar, muito provavelmente. É muito sobre gerir, né? Cuidado, hein, Celso, que esse CRB aí, os palmeirenses aqui, os palmeirenses têm uma lembrança. Tirou o Palmeiras, mas eu acho que passa. Eu acho que passa. É favorito, né? Sem dúvida, assim, é favorito e deve passar. Claro, o CRB, inclusive, eu fiz agora o jogo do CRB nessa última semana. O CRB é um time bem organizadinho. A última vez que eu tinha visto uma linha de 6... foi Palmeiras e Chelsea lá atrás, até o Jailson, o nosso companheiro aqui do Sport Center, estava lembrando. Linha de 6 eles fizeram agora no último jogo, 6, 4 lá atrás, com os 2 beiradas baixando, e era 6-3-1. E, cara, foi difícil de entrar. É um time que certamente vai entrar para se defender contra o Cruzeiro, mas o Cruzeiro tem muita qualidade e deve passar. Mas, certamente, pro Atlético Mineiro especificamente, tem que ser o grande foco. O Brasileirão já é. E pro Galo também, vamos combinar, né, Celso? Concordo com você que o elenco falta profundidade, mas de novo isso. Então todo ano é isso, cara. No ano passado, o Galo pecou por falta de elenco, por não ter opções suficientes. O trabalho do Milito foi rifado por isso e, novamente, a gente percebe que
há um problema. E aí os tais 4 R's do Galo precisam tirar o escorpião do bolso. Pô, lógico mesmo, tem que pagar. Os caras chegam pro torcedor toda hora. Quem quer rir tem que fazer rir. Olha, tá difícil a coisa aqui, Edu. Nossa, cheio de dívida, a conta não tá fechando, a gente paga salário alto para jogador. Aí o torcedor fala, pô, mas não foram esses caras aí que venderam pra gente que com a SAF o Galo, ó, ia ter o melhor elenco do Brasil, a gente ia contratar qualquer jogador. E aí eles olham pro lado, tá o rival, que o dono também é o empresário, e contratando, às vezes até queimando dinheiro, gastando com o que não deve, como no caso do Dudu. Mas esse não é um problema pro Cruzeiro. E o Mas Galo... aí tem uma diferença fundamental, né? Porque houve a gestão do Ronaldo no Cruzeiro antes. O Galo não teve essa gestão responsável de... Choque de realidade. Meio que... O que hoje a gente vê dentro do Cruzeiro é muito por conta da gestão do Ronaldo também, né? Eu acho que essa é a grande diferença. Estou 100% com você, Briller. Concordo. E o torcedor do Galo também, ele, lá em Minas, a coisa é muito provinciana, né? Todo mundo conhece todo mundo é primo de todo mundo. Ele falou, pô, um é dono de banco, o outro também é dono de banco. E aí? Um tem construtora, dono de rádio, dono de televisão. Será que não sobra um dinheirinho desses caras para injetar no clube? Tem que sobrar. E esses caras ganham muito, Edu. Ganham muito sendo donos de clube, ganham muito em imagem, fazendo novos negócios. Então o torcedor do Galo tem razão de cobrar. E aí nessa do Flamengo, mesmo que o Flamengo não tenha a Copa do Brasil como prioridade, não significa que o Flamengo vai descartar, que o Flamengo vai entregar de bandeja para o Galo. Então o Galo também precisa se ligar nessa janela que, se quiser eliminar o Flamengo, ter a sua tão esperada revanche, vai precisar encorpar um pouco mais o elenco, como o Felipe Luiz hoje tem um dos melhores elencos do Brasil. Não é à toa, porque houve investimento para isso. Bom, deixa eu só mandar um abraço aqui, um beijo para Michele Rodrigues, que ela é corintiana, está acompanhando a gente, e ela vai de novo. Vamos lá, olha, porque eu tenho um medo absurdo. Então, para vocês, só para arrematar Flamengo e Galo, vocês concordam, Silas e Breler, com o Celso, que Flamengo está quantos passos na frente do Atlético, na tua opinião? Hoje... Tá todo mundo aqui, vai. Tá todo mundo aqui? Dá pra colocar o Flamengo na cal ali. É mesmo? O Galo aqui, o Atlético lá. Pô, Fábio, corta pra câmera do camarote ali, do nosso mezanino, ó. Olha a distância que pro Celso tem. Aqui tá o Galo, aqui tá o Flamengo. Mas é a distância na tabela do Brasileiro. Pronto. Então eu não tô indignado à toa. Não, o Galo pode tirar essa diferença. Claro, isso é óbvio. Repito, se quiser tirar essa diferença, vai ter de aproveitar muito bem a janela e a parada enquanto você o Flamengo... Você está falando no Brasileiro ou nesse confronto da Copa do Brasil? Porque vai chegar ao tempo que tem. No confronto da Copa do Brasil, cara, são 2 jogos. E mesmo o Flamengo, óbvio, sendo favorito, são 2 jogos, cara. Não é... Quando você fala de largo prazo, Campeonato Brasileiro, aí a estrutura, mais jogadores, elenco, o momento do janela. Felipe Luiz, ter se classificado na Copa Libertadores, ao contrário do outro não ter permanecido, né? Então, isso tudo ajuda. Mas em 2 jogos... Então, para você... Tudo pode acontecer, mas essa distância aqui tá aqui. 40, Edu. Tá aqui. Na Copa do Brasil. Então tá aqui. Pro Silas tá aqui. 60-40 é exatamente aqui, ó. Então, mas não é lá na cal. Você falou aqui. Isso. Aqui, ó. Não, daqui eu não tô vendo a marca do pênalti. Tá aqui, aqui é o Galo. Aqui é o Galo pra vocês. Aqui tudo ali bem. é o Flamengo. Aqui, na marca do cal, sim. É que a marca da cal que eu tinha visto era aquela lá, ó. Não, mas pra mim essa diferença... Mas você continua grande? Se a gente analisar friamente, o time reserva do Flamengo é melhor que o titular do Galo. Ixi, mano. Não, mas olha o que você está falando, hein? Não, mas se a gente vai pegar o time titular do Galo, você vai pescar pelo momento, e até o Hulk, por exemplo, vai muito no nome, um ídolo, mas o momento não é bom, não está numa fase boa. Mas se a gente pegar ali no time reserva do Flamengo, o Hulk jogaria tranquilo. O time reserva do Flamengo é melhor que o titular do Galo hoje. Ai. Não, mas coloca... Cara, amanhã, porque eu, assim, de cabeça, eu não vou mentir.
Não lembro, mas difícil, hein? E até pelo momento. Gente, o Galo tem um bom time. Mas tem questão, tá sendo tem a questão do modelo de jogo também. Por exemplo, Tá sendo polemiquinho. O Flamengo tem 2 bons jogadores por posição em todas. O Galo não tem. E até no time titular, o Cuca tem algumas dúvidas ainda. Pô, os volantes. Hoje, tá resolvido ali, Gabriel Menino, Fausto Vera, são jogadores. O Rubens tá jogando bola demais. Mas hoje, por exemplo, se o Rubens é um cara que se salva ali. O Flamengo não tem o Arrascaeta e o Gerson, já não é a mesma coisa, mesmo tendo bons jogadores para substituí-los. O Inter de Porto Alegre, e isso eu conversei com o Roger lá no jogo que nós fizemos contra o Atlético Nacional, na Copa Libertadores. Cara, se o Alan Patrick não tá... outra pegada. Não tem hoje um substituto para o Alan Patrick. Tem bons jogadores, isso sim, mas substituto para esse cara, e você lembra que o Fluminense, quando o Arias ficou fora, Fluminense foi lá para o fim da tabela. O Arias voltou, o Fluminense levantou de novo. Hoje o Felipe Luiz se dá o luxo de ter o Pedro como reserva. Sim. O Pedro é reserva do Flamengo. O Pedro não jogaria no Galo? Não, Mas eu acho que o Pedro é reserva muito mais por circunstância. Circunstância. Por não estar 100%. Mas, por exemplo, o Galo, esse Galo não perderia para o Central Córdoba. Assim como o Palmeiras também não perderia para o Central Córdoba, pela forma como Pode joga. Sim. O Flamengo é um time mais... Sim. E aí foi surpreendido por um time que sabia que era inferior, veio com uma proposta, tudo. O Flamengo teve chance? Sim, teve muitas, mas a bola não entrou. E aí foi surpreendido num jogo que era dado como... vitória, sim, por placar, não era que ia ganhar só, não. Então, assim, eu vejo que o Flamengo, cada tanto, ele tem esse apagão que Nacional do Uruguai perdeu no Maracanã para o Nacional do Uruguai, coisa que ninguém achava que fosse perder. Aí perde para o Central. Então, esse último jogo foi 1-0, né? Tátira. Com o Rossi fazendo defesa. Foi 1-0? Deportivo Tátira. 1-0 contra o Deportivo Tátira. Esse jogo, em circunstâncias normais, é 4-5-0, não tem conversa. Tem uns caras no chat aqui que são maravilhosos, já vídeos que nós vamos acompanhar o povo na TV. Mas, o Júnior dos Anjos, Edu, chatão, lê o chat. Aí, chatão. Isso é importante a gente destacar. Aqui, o David tá falando, só para lembrar vocês que o Flamengo vai ter Jorginho também, o volante, né? Quer ver? Tem um cara aqui que falou assim, Jorginho hoje não joga na do Gerson. Não, mas vai jogar ali, né, meu? Vai ter que arrumar um lugar pra ele. Você é doido, mas cara. se tiver um colete e tiver os dois ali, Jorginho senta. Não, e ótimo, né? Ter o Jorginho como reserva. Tá, perfeito, coisa aí. O Fábio Cruz. Seleção, né? Tá falando pra eu mandar um abraço pra torcida do Palmeiras. Depois, chega isso aqui. Pessoal, uma mídia discutindo aí esse confronto, né, entre Flamengo e Atlético Mineiro, né? É um clássico do futebol brasileiro, mas eu acho que, apesar de ser 2 jogos, como o Sila falou, ele também reconhece que o Flamengo está bem à frente do Atlético Mineiro. Ok, os jogos, né, podemos dizer que são 2. É daqui a 40 dias, muitas águas vão rolar até lá. Mas eu não vejo o Atlético saindo muito disso. Primeiro que não vai ter jogos, né? Vai estar parado o campeonato. Eu não vejo o Atlético indo no mercado trazendo vários jogadores. Isso aí eu não vejo. O clube está afundado em dívidas. Pelo contrário, pode ser que perca mais alguns jogadores, né? Pelo lado do Flamengo é a situação totalmente oposta, né? O Flamengo está em evolução. Alguns dias atrás o Flamengo era bastante criticado, já não é mais, né? Venceu do Palmeiras, um arquirrival, assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro, se classificou na Libertadores, então reverteu a situação, né? Hoje joga um bom futebol, apesar de individualmente alguns jogadores estar bem abaixo, né? Mas no coletivo está sobressaindo, acho que isso aí é muito importante. E é como a mídia aí falou, o Flamengo vai ter Jorginho. Eu acho que, de início, eu acho que ele vai ser banco nesse time do Flamengo. Mas o Flamengo vai ter o Mundial de Clubes para se preparar, né? Não vai estar parado, vai estar jogando. E vamos ser bem realistas, pessoal. O Atlético Mineiro é um eterno freguês do Flamengo, né? Eu acho que na competição anterior, antes da final, o Flamengo também pegou o Atlético Mineiro, venceu. Primeiro perdeu, se eu não me engano, perdeu o primeiro jogo para o Atlético 2-1. Ganhando de 2-0 o Atlético, né?
E até o final do jogo tava ganhando. Se eu não me engano, no final do jogo, Lázaro, né? Ainda era do Flamengo. Eu não sei se era Lázaro, não tô lembrado. Mas isso contou para o Flamengo, né? Ficou 2-1. No Maracanã, o Flamengo ganhou 2-0 com 2 gols de Arrascaeta. O ano passado teve a final. O Flamengo massacrou os 2 jogos, né? Então, acho que o Flamengo realmente tá um pouco à frente do Atlético Mineiro, né? Vamos ser bem realistas, bem à frente, né? Então, o torcedor flamenguista tá depositando suas fichas, suas expectativas nesse jogo aí, né? Eu sou bem realista. Eu acho que Felipe Luiz não vai priorizar a Copa do Brasil, até porque o Flamengo ganhou a última. Vai priorizar Campeonato Brasileiro e Libertadores. Isso aí é um fato, né? Mas, mesmo sem priorizar, pessoal, como você viu aí, muitos dizem que o time reserva do Flamengo é melhor do que o time titular do Atlético Mineiro, né? Eu sempre digo, o Flamengo tem um elenco que para mim é um dos melhores do futebol sul-americano, né? Eu acho que quando se fala de elenco, o do Flamengo não vai deixar a desejar para nenhum elenco aqui da América do Sul. Tem um grande treinador, tem um treinador que tá botando os caras para rodar, né? E isso acho que é um fator crucial, principalmente quando se fala de calendário do futebol brasileiro, né? O Flamengo vai poupar em alguns jogadores. A verdade é só uma. Acho que Felipe Luiz não vai determinar quem é titular. Claro, tem alguns jogadores que todo mundo sabe que é titular. Por exemplo, Rossi é o goleiro titular. A dupla de zaga, a gente, queira ou não queira, que a gente sabe que é titular. Léo Ortiz com Léo Pereira. Lateral esquerdo, o titular é Alexandro. Vamos lá. De la Cruz, para mim, também é titular. Pulgar é titular. Aí, para o meio campo, Gerson é titular. E Arrascaeta. O resto, pessoal, ninguém sabe quem é titular. Lateral direito hoje, ninguém sabe quem é titular. Todos os dois jogando bem. O ataque do Flamengo, ninguém sabe. Tanto pode jogar Luiz Araújo, Bruno Henrique, Pedro, Everton Cebolinha, Michael. Ainda tem Gonzalo Plata, né? Então, isso aí diz a qualidade do elenco do Flamengo, né? Então, um elenco bastante qualificado. Um elenco que a gente sabe que vai acrescentar muito com o Jorginho, né? A gente espera que o Flamengo passe pelo Atlético Mineiro, não só pelo Atlético Mineiro, mas também pelo Internacional, né, pessoal? Então é isso, pessoal. Deixa sua opinião também aí, se inscreva no canal Mengão Malvadão e até a próxima, pessoal.